Olá, estaremos dando início a mais um treinamento, falando agora sobre a escrituração contábil fiscal. Para darmos início ao treinamento, estaremos falando do e-mail que foi enviado para todos os nossos clientes. Este e-mail tem alguns pré-requisitos básicos. Um deles é que a atualização foi feita somente para a versão a partir da 15A. Para os clientes que estão em versões inferiores, versões anteriores a 13D, essa atualização não foi feita. Ou seja, é necessário que os clientes entrem em contato com o nosso suporte externo para que seja feita a atualização do sistema. Neste e-mail também foi enviado aqui o pacote de atualização e um manual com o qual iremos tomar como base neste vídeo. Este é o manual que foi enviado para todos os clientes. Ele vai ter aqui um menu, um índice com um menu interativo, onde todos podem ver. É iniciado o manual com um breve conceito sobre a escrituração contábil fiscal, onde todos necessitam ler e conhecer sobre essa nova obrigação. Porque assim para conto, para os nossos clientes, essa obrigação também é nova. Certo? E estamos aprendendo juntos sobre mais essa obrigação fiscal. Antes de darmos início ao primeiro passo aqui do manual, eu gostaria de ressaltar sobre a atualização. A atualização que foi enviada, o primeiro pacote que foi enviado foi este daqui, onde consta, certo, que foi a primeira etapa, que fizemos a alteração no plano de contas, a alteração e algumas informações, fizemos o cadastro da ECF dentro do sistema e o cliente poderia fazer a primeira geração do arquivo para testar. Recentemente foi enviado essa outra atualização. Quem não fez a primeira pode fazer somente a segunda, porque ela vai contemplar todos os pacotes que estão na primeira. E também podem atualizar esse pacote aqui sempre que for necessário. Porque conforme consta lá no e-mail, essa atualização, esse pacote, ele vai ser sempre atualizado. Como já dissemos antes, por ser uma obrigação nova, certo? Onde todos estamos aprendendo, então as atualizações vão ser constantes. Principalmente quando for chegando mais próximo do prazo final, onde mais clientes começam a utilizar e aí podem aparecer novas solicitações, novas implementações e algumas correções. Então é necessário sempre que vocês identificarem algum erro, refaça a atualização, porque ela já pode ter a correção para aquele problema. Para fazer a atualização, no e-mail consta lá. Certo? É necessário abrir o sistema, é necessário baixar o arquivo, este arquivo aqui, certo? Colocar ele dentro da pasta SOF RX, é necessário salvar o arquivo aqui dentro. Certo? Posteriormente, abrir o sistema e ir em especiais, atualização, programas /arquivos. Certo? O sistema vai fazer a atualização. Nesta base aqui, nós já atualizamos o sistema. Certo? Então, a gente está pronto com as atualizações enviadas no último pacote. Certo? Dando prosseguimento ao manual, estaremos iniciando com o cadastro do plano de contas, onde ele fala o seguinte, que é necessário nós cadastrarmos, certo? Irmos nas contas de resultado, em cada uma das contas, e dizer se ela é uma conta demonstrativa, sim ou não. O que seria isso? Certo? Para o sistema, é necessário que o sistema saiba quais são as suas contas de resultado e quais são as suas contas patrimoniais. Então nós vamos aqui no cadastro, plano de contas, consulta. Vamos na primeira conta aqui, conta caixa. Então a conta caixa aqui nós precisamos falar para o sistema quais são as minhas contas de resultado e quais são as minhas contas patrimoniais. Então aqui a minha conta caixa eu deixei errado para que a gente possa corrigir.
certo? Está dizendo aqui que minha conta caixa é uma conta de resultado. Sim, certo? Quando na verdade é não. Eu posso corrigir individualmente, certo? Ou posso utilizar uma ferramenta, certo, que nós criamos para... Outra não. Eu posso usar uma ferramenta que foi criada aqui para facilitar a vida do usuário, que é a cadastro, plano de contas, atualiza plano de contas. Mas eu vou falar desse atualiza plano de contas a seguir. Vamos dar continuidade aqui no manual, conforme ele está fazendo. Vamos seguir rigorosamente aqui que está no manual. Então ele manda a gente colocar a conta correta, certo? O outro passo é o tipo de conta, certo? Aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho que classificar também todas as minhas contas. Ou seja, novamente aqui no cadastro do plano de contas, vou aqui na conta caixa, e aí eu preciso dizer aqui no campo 17 que tipo de conta que é. Se é uma conta do ativo, do passivo, se é uma conta de patrimônio líquido, seguindo aqui esta tabela que consta no manual também, que é a tabela que nós retiramos lá do próprio SPED. Certo? Esse daqui é um outro passo. O próximo é dizer a identificação da conta, certo? De resultado. Se é uma conta receita bruta, se é uma deduções de receita, se é custo de mercadorias vendidas, se é despesas. Então eu preciso informar o que é cada uma dessas contas aqui. Certo? Que esse cadastro é o ponto principal para classificar a minha DRE. Certo? Porque o sistema ele precisa identificar também quais são suas contas de receita, deduções de receita, custo, despesas, outras receitas, certo? Quais são cada uma dessas contas, seguindo esses códigos que estão aí. Então preciso fazer esse cadastro aqui, aí já lá nas minhas contas de despesa, vou abrir uma conta de resultado, eu preciso informar, certo? Por exemplo, a minha conta aqui, que conta que ela é, certo? Aqui, ó, identificação do resultado da conta. Eu preciso informar aqui, ó, certo? É uma conta de venda de mercadoria, o quê? Receita operacional. Faz parte do meu grupo de receitas operacionais. Tá? E aí, é uma conta de resultado, sim ou não? E aí eu vou classificando cada uma das minhas contas. É um trabalho, certo? Mas é um trabalho que vai ser feito uma única vez. Toda vez que você for cadastrar uma conta, basta classificar. É essa rotina com a qual nós falamos anteriormente, que atualiza plano de contas. Então eu posso ir lá no meu cadastro, vamos novamente abrir essa rotina, cadastro, plano de contas, atualiza plano de contas. Aí eu vou informar, certo, a minha conta inicial e a minha conta final. Eu posso informar digitando aqui, certo, ou simplesmente buscando aqui pela lupa, certo, as minhas contas. Como as minhas contas patrimoniais estavam cadastradas como resultado, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar todas as minhas contas patrimoniais, que vai desde 10000 a 299999999, certo? E vou informar que são contas aqui, ó, conta de resultado, sim ou não. Não é uma conta de resultado. E eu atualizo. Observa que o sistema fez o seguinte, ele atualizou todas as minhas contas falando o que era conta. Aí eu posso ir classificando, eu posso rodar essa atualização aqui várias e várias vezes. Eu preciso classificar também, informar para o meu sistema quais são as minhas contas de ativo. Então eu vou colocar de 10000 até 199999 e vou colocar que é uma conta do ativo. Eu venho aqui, grupo de contas, e informo conta do ativo. Certo? E vou lá e informo que é uma conta do ativo. Posso usar também, certo? Fazer aqui minha atualização, 2 atualizações por vez. Um exemplo, vou fazer aqui na minha conta do passivo. Observe que no seu plano de contas, certo? O patrimônio líquido ele fica dentro do passivo. Certo? Então eu não posso classificar aqui porque o governo deu números distintos para cada um desses grupos. Ele separou. Certo? Então eu preciso localizar aqui qual a minha última conta do meu passivo.
vou na última conta do meu passivo aqui, antes do PL. Então aqui, ó, meu patrimônio líquido, certo? Vou na última conta do meu passivo, antes do meu PL. E eu informo aqui que é uma conta de passivo. E qual posso colocar aqui também? Conta de resultado? Não. Eu não preciso fazer várias vezes. Eu posso já determinar todas as informações aqui. E dou um OK. Pronto. Aí eu vou e faço a próxima conta. Atualiza plano de contas. 23 até a 2999, aí não importa. Porque aí são todas as contas de patrimônio líquido. Informa aqui que é minha conta de patrimônio líquido. Informa resultado? Não. Apesar de eu já ter feito, eu posso fazer novamente. Pronto. Feito esse procedimento, eu faço também nas contas de resultado. Só que nas contas de resultado vai ser, eu vou precisar determinar, eu vou precisar abrir mais analiticamente. Certo? Não vou poder, porque lembrando desse código da identificação da conta de resultado, eu preciso dizer o que é receita, o que é dedução de receita, né, o que é custo de venda. Então, vou precisar informar. Vamos colocar aqui, ó, começando com as minhas receitas. Aí eu vou lá no meu cadastro do meu plano de contas, certo? Vou começar lá, grupo 3. Certo? Quais são as minhas receitas aqui, ó? Tá? Então minha receita é essa conta aqui até a 2. Desta conta até a conta 31112. Certo? São as minhas contas de resultado. 4. Certo? E é uma conta de resultado, sim, é uma conta de receita. Ok? Pronto. Vou fazendo. E eu repito esse procedimento para todas as contas. Eu preciso classificar todas as minhas contas dessa maneira. Que nós vamos ver lá na frente o motivo dessa classificação. Seguindo o manual, eu atualizei o meu plano de contas. Foi enviado para vocês também, certo? O plano de contas referenciado. Para esse exportador, para o SF, foi criado 2 planos de contas. O governo disponibilizou 2 planos de contas. Nós já enviamos na atualização, certo? E ele já ficou lá, solto na sua pasta. Então, se você abrir a sua pasta SOF RX, vai estar lá o plano de contas das contas patrimoniais e das contas de resultado. Eles já estão aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir cadastro, plano de contas, importa plano de contas referenciado você faz. Eu vou abrir aqui, certo? Vou clicar em incluir, vou localizar a minha pasta, lá na pasta SOF RX, certo? Onde eu fiz, e vou fazer, seleciono contas patrimoniais, abrir e vou dar um OK. Certo? Deu OK, ele vai dar aqui versão já, no meu caso aqui, deu versão já importada, porque eu já havia feito a importação antes. Se nós formos ver aqui, ó, a versão 14, a versão 14 já está aqui. Certo? Da mesma maneira que a versão 4 também já está aqui, que eu já fiz a importação das duas. Ok? Eu fiz a importação dos dois, porque a 14 é para as contas patrimoniais e a 4 é para as contas de resultado. Já fiz a importação aqui dos dois. Ele manda fazer aqui um manual que está especificando aonde eu preciso fazer a importação. Certo? Como eu faço, clico em incluir e vou aqui e informo o caminho dos dois, tanto da conta de patrimonial como da conta de resultado. Certo? Após isso, eu verifiquei aqui, que nós já fizemos, e eu vou fazer a vinculação de uma conta com a outra. Como que eu vou fazer essa vinculação? Eu vou lá em cadastro, plano de contas, indexa contas conto com contas você faz. Certo? Vou localizar primeiro aqui o meu plano de contas, 14. Certo? Vou dar o OK. Observe que eu já fiz algumas aqui. Certo? Vou fazer aqui para o outro banco. Então, o que eu vou fazer?
Vou fazer aqui, ó. Essa indexação é somente para as contas analíticas. E no meu caso aqui, como eu estou no 14, é somente para as contas patrimoniais. Então vou selecionar aqui a conta, certo? De bancos no país, dou um OK e pronto, fiz a vinculação. Mas observe que eu tenho mais 2 bancos aqui. Posso ter aqui inúmeros bancos. Como que eu posso fazer para não precisar fazer uma por uma? Eu posso dar 2 cliques na primeira e eu tenho essa opção aqui na parte de cima, ó, de até. Nessa opção de até, eu posso selecionar a última conta que eu quero, por exemplo, esse Banco do Brasil aqui. Seleciono esse Banco do Brasil, então ele vai fazer da conta 2 até a conta 3. Informo a conta que eu quero, banco, conta, movimento no país e dou um OK. Ou seja, ele vinculou a mesma conta do Cefaz a outras contas. Várias contas ele fez ao mesmo tempo. Ok? Então vamos lá. Feito isso aqui, eu vou precisar fazer para todas as contas. Certo? Primeiro para as contas patrimoniais, em seguida, usando o plano 4, para as contas de resultado. Certo? Eu posso usar esse filtro aqui, ó, para não aparecer aqui desde a conta 1, se eu der um OK aqui, ó, vai aparecer os ativos. E eu não posso fazer essa vinculação com ativo, somente os contos de resultado. Então eu coloco a partir da conta 3, que é como o meu plano começa. Certo? Eu já fiz aqui algumas. Certo? Posso fazer outras contas aqui. Então como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa conta aqui, certo? ICMS sobre vendas. Vou dar um duplo clique, vou na conta do Cefaz, certo? E pego lá ICMS aqui, ó, redução. Então vou pegar ICMS e deu OK. Vinculei a conta do ICMS. Do PIS, também o mesmo procedimento. Aí vou lá no PIS e vinculo, dou OK. Bom, e vou fazendo para cada uma das contas de resultado. Certo? É necessário que seja feito isso. Ok? Dando continuidade, vamos voltar ao manual. E aqui ele está mostrando, ó, no manual, o que é necessário fazer para indexar. E ele está mostrando como que eu faço a indexação para cada uma das contas. Também é necessário eu fazer a importação dos códigos países, certo? Que foi criado aqui no menu. Então eu vou lá em cadastro, código do país, certo? Eu venho aqui em incluir, localizo lá a tabela que está na mesma pasta RX, tabela código de países, que foi enviado na atualização, e dou OK. Como essa eu não fiz a atualização antes, ele importou aí, né? Importação com sucesso. Posso dar um OK aqui, e ele vai mostrar para mim todos os meus códigos de países, que também é necessário para a atualização, para a geração do SPED. Dando continuidade aqui, nós vamos fazer agora a importação da tabela do LALUR, né, para inclusão e exclusão. Foi enviado também na atualização. Então eu vou em apurações, tabelas, contas LALUR/LAX. Apurações, tabelas, contas LALUR/LAX. É na tela que eu estava. Vou incluir, vou localizar aqui, tabela, certo? Do LALUR, dou um OK, abrir e dou um OK. Ele vai importar essa tabela. Essa tabela vai ser utilizada para quando eu for fazer as adições ou exclusões no LALUR. Certo? É a mesma tabela que consta lá no PVA do ECF. Então aqui está a tabela. Nós já fizemos aqui para que seja importada. Ok? Então aqui no manual está mostrando como que faz a importação também. A partir deste momento, certo? É necessário fazer os cadastros que constam dentro do SPED ECF. Certo? Nós colocamos esses cadastros, alguns deles, que são necessários as informações do contador. Essa parte de cadastro é basicamente o que o contador fazia na DIPJ.
Certo? Na antiga DIPJ eram feitos vários, era informado para o governo vários dados. Certo? Esses dados nós colocamos todos dentro do sistema, onde o contador, ao invés de informar direto no PVA, certo? Seja ele lá do DIPJ ou do ECF, pode ser informado no Control e vai ser gerado junto com o arquivo. Nós vamos iniciar aqui com o primeiro. Então, instalar exportadores, pede ECF, cadastros. Exportadores, pede ECF, cadastros. Vamos começar com o primeiro. Certo? O primeiro são os dados da empresa. Certo? Aqui, o layout, nós vamos preencher. O layout desse ano é 0001. Então, é necessário preencher com o layout desse ano. A minha empresa, lá, ó, de 1/1 até 31/12/2014. Certo? O nome da empresa aqui. Se a identificação do período, se é regular. Certo? Nós temos aqui apuração, resultante, como que é. Certo? Se é normal, extinção, fusão, incorporação. Certo? Aí aqui são as informações que o contador precisa saber. Se é uma escrituração retificadora ou não. Tá? Não participa do SCP, participa do SCP ou o ECF da SCP, Sociedade de Participação. Não ok? Preenchi a primeira parte. Vou agora no registro 010. Observa que esse código de registro aqui é o próprio registro aonde é gerada essa informação no ECF. Constante lá no guia prático do ECF. Você pode ver lá o que é esse registro, que informações vão dentro dele, quais as tabelas, tudo isso daí. Também pelo guia prático você pode consultar. Aí aqui eu vou colocar a informação do registro 010. No manual consta aqui também, ó, do registro do primeiro, e aqui ele vem especificando cada um desses campos, né? Vem lá uma breve informação, e aqui, né, como que vai ser preenchida o próximo campo. Essas informações aqui são necessárias ser informadas conforme o contador optou. Se é lucro trimestral, lucro real, lucro presumido, se ele é trimestral, se ele é anual, qual é a estimativa de compensação, certo? Como que ele deve preencher, se é por balanço, se é por receita bruta. Então é necessário que o contador preencha todos esses campos aí. Certo? Se ele é optante para a extinção do RTT, certo? Ou se ele não é optante, e aí ele vai preenchendo aqui. Então cada uma dessas telas aqui deve ser preenchidas, certo? Aí aqui eu vou colocar que é uma empresa de lucro real. Quando eu coloco o lucro real, aí ele já desabilita essas outras informações aqui, certo? Eu posso escolher se ele é trimestral ou se ele é anual. No meu caso, eu optei pelo trimestral. Aí ele não habilita essa informação aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui se é pessoa jurídica em geral, se é pessoa jurídica com posição pelo sistema financeiro ou se é uma sociedade de seguro de capitalização. E aqui eu vou informar aqui. Forma da tributação do período. Não informado, real, presumido, habitário. Então eu preciso informar, fazer isso aqui por trimestre. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Como que foi? Certo? Se é optante pelo RTT ou não, vou deixar aqui como não optante pelo RTT. Terminei o registro 10. Agora vamos iniciar o registro 20. O registro 20 é uma série de perguntas. E aí o contador precisa saber todas daí. Certo? Por exemplo, pessoa jurídica sujeito à alíquota de CSLL 15%. Né? Quantidade de SCP da pessoa jurídica. Então, o contador é necessário que ele saiba que são informações que ele já fazia antes, essas informações aqui, seja ela pela DNPJ ou por uma outra obrigação, né, do governo, mas são informações que o contador já tem. É necessário que ele preencha aqui. Terminando o registro 20, vamos iniciar o registro 30, que são os dados cadastrais. Aí eu vou colocar o código da natureza jurídica. Né? Aqui no manual consta, né, as informações aqui, os dados cadastrais, código da natureza jurídica.
o CNAE da atividade econômica, o endereço da empresa, o código do município é necessário que seja informado. O CEP, o telefone, e o e-mail. Pronto, então foi preenchido o registro 30 com os dados cadastrais. Agora, no 930, nós vamos informar os dados do signatário. Eu coloquei o código do signatário. Para colocar o próximo, eu tenho esse botão aqui de incluir. Certo? Antes, na sua versão estava aqui, você precisa atualizar. Porque tinha aqui um botão antes de incluir novo registro, mas ele foi passado aqui para cima para ficar nos padrões da conta. Então, para incluir um novo registro, só basta clicar aqui, incluir. Aí eu vou colocar lá o contador. Então eu preenchi aqui também os dados do contador. Certo? Foi preenchido o contador e o outro representante, o diretor. Preenchidos os dados do contador e do signatário, certo? Eu vou para o próximo, que é a identificação dos sócios, ou titular, certo? Da pessoa jurídica. Conforme segue aqui no manual, certo? Aí eu vou colocar a identificação das pessoas jurídicas. Feito aqui a inclusão dos sócios, vamos fazer a próxima etapa, que é o 611, onde vamos falar o rendimento dos dirigentes e sócios, conforme também está aí no manual. Então, foi incluída a pessoa aqui. Terminando essa parte de dados cadastrais. Estaremos agora vendo a apuração, certo? O item 1.4 do manual. A apuração é DRE do LALUR. Certo? Para gerar, antes de fazermos a apuração, eu vou gerar a DRE aqui. Vou gerar o relatório de DRE. O relatório de DRE que eu estou utilizando e que eu sugiro para ser utilizado é esse 20, que ele pode ser gerado tanto periódico como mensal. O modelo da DRE que eu utilizo aqui é 1. E vou gerar do primeiro trimestre, para a gente poder conferir. De 1 até 3. Aqui eu posso deixar, tanto faz oficial o rascunho. Certo? Mensal ou acumulado também tanto faz, porque eu quero ver as informações somente desses 3 meses. Certo? E vértice sinais é que ele vai colocar negativo para as contas de despesa. Certo? Se mantém o sinal e se imprime resumo, que são os dados do contador. A DRE, ela vai ser gerada. Aqui está a minha DRE. Certo? Vamos ver lá. Tá? Então, meu final aqui, ó. Meu resultado nessa DRE deu 10.067,84. Ok? Vamos ver aqui. Agora eu vou na apuração. Apuração do LALUR. Vamos para o primeiro trimestre e vou atualizar aqui o primeiro trimestre. Processo concluído. Então vamos ver aqui, ó. Vamos conferir a apuração. Tá? Então o meu valor, meu total de vendas, 6.788.694,79. 6.788.694,79. Bateu aqui as minhas receitas. O que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: como que o meu sistema sabe quais são as contas de receita? No início desse treinamento, nós falamos o seguinte, que lá no cadastro do plano de contas, consulta, certo? Vou procurar aqui a minha conta de resultado. Certo? Então aqui, venda de mercadoria não tributada. Então aqui está receita operacional bruta.
Essa tabela aqui, se você for ver, é a mesma tabela que consta aqui, ó. Tá vendo? Receita operacional bruta. Aqui, ó. Receita operacional bruta, deduções, custo, despesas operacionais. Observa aqui a mesma tabela que consta aqui nessa tela. Então o sistema vai classificar, ele vai colocar aqui nesses campos a conta que você classificou aqui, certo? No plano de contas. Então tudo parte do princípio do cadastro correto feito pela conta, que a gente falou no início. Classificar todas as contas de resultado, como receita operacional bruta, deduções de receita, custo. Cada uma eu classifiquei. Eu classifiquei todas as contas. Observe aqui, ó. Né? Vou cancelar esse registro e vou entrar nele novamente. Então observe que minha conta está classificada corretamente, receita operacional bruta. Minha próxima conta aqui também é receita operacional bruta. Se a gente for ver aqui, ó, devoluções, deduções da receita, certo? Então eu fui classificando custo, classifiquei a minha conta de custo aqui também. Ó, custo da mercadoria vendida. Então está classificado como custo de mercadoria vendida. Então, o cadastro do plano de contas é necessário que seja classificado corretamente. Classificou corretamente para bater, é óbvio, com a sua DRE. Então, voltando aqui para a apuração, vou no primeiro trimestre e só vou atualizar aqui a tela. Pronto. Certo? Então, ele me trouxe aqui, ó, 6.788,94. Aqui. Desculpa, com 79. 6.788, 694,79. Está aqui. Certo? As minhas deduções aqui. As minhas deduções. 264.715,29. 264.715,29. Certo? Minha receita operacional líquida, que é este menos este. Então, meu custo. Certo? O meu custo também está aqui, batendo. E meu lucro bruto. Quanto que é meu lucro bruto? 1.368.458,57. Então, bateu aqui certinho. Minhas despesas operacionais, certo? Minhas despesas operacionais, que eu tenho aqui, as minhas despesas operacionais, 1.400.000, ok? 1.400.000, mais outras receitas, certo? Que ela está aqui para cima, mais outras receitas, que é esses 18 mais esses 23. Vamos chegar ao final de 10.067,84. 10.067,84. Então chegamos aqui a minha base, né? Meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Esse valor vezes a minha alíquota do imposto de renda e a minha alíquota da contribuição social, eu vou chegar ao imposto, ao tributo apurado, certo? Que também ele está aqui, ó, conforme consta, cheguei aqui esse valor, aí eu tenho aqui as alíquotas, certo? Que eu parametrizei no sistema e chegando a alíquota, o somatório da alíquota, chegando ao lucro líquido, ok? E como que o sistema sabe qual a alíquota que vai ser utilizado, como que ele vai apurar, como ele chegou a esse tributo? Certo? Eu tenho nessa parte aqui de cima a opção parâmetros, aonde eu vou parametrizar as minhas alíquotas. Certo? Então os meus parâmetros são esses daqui. Ó, certo? Eu vou preencher qual é a minha alíquota do imposto de renda. Certo? Eu vou preencher aqui, posso preencher qual é a minha alíquota, seja 15% ou 20% ou 30%, qual que seja o valor. Certo? Meu valor máximo mensal para a base do imposto de renda. Certo? E a alíquota excedente, que tem, algumas empresas têm um valor máximo, certo? Por mês. Aí você vai preencher aí qual é o valor máximo. Por exemplo, colocando que esse valor máximo é R$20.000 por mês, no trimestre, se seu lucro antes do imposto de renda der acima de 60.000, que é 20.000 vezes cada um dos meses, vezes 3 meses, que dá 60.000, certo? O que passar dos 60.000, ele vai aplicar essa alíquota excedente. É a alíquota excedente do imposto de renda, certo? Isso aqui para o imposto de renda.
e a minha alíquota da contribuição social, que é 9%. Então o sistema ele vai pegar, vai aplicar essas alíquotas sobre aqui os valores, certo? Sobre os valores, seja a alíquota que for, ele vai aplicar sobre os valores, certo? Ou trimestral ou anual. Aí você que vai definir aqui como que é a sua apuração de tributo. Vou gravar aqui, certo? E aí, finalizado aqui essa primeira etapa. Seguindo aqui o que consta no manual. Né? O manual aqui consta a parte dos tributos. Seguindo aqui o manual, certo? Nós temos aqui a manutenção das contas. Certo? Conforme é exigido lá no ECF e também no LALUR, existem as adições que tem aqui e as exclusões, certo? Que também temos aqui. Né? As adições e exclusões nós podemos fazer por aqui, ó, manutenção das contas. Ou seja, nós vamos procurar aqui as contas, certo? Nós vamos localizar aqui as contas que podem ser utilizadas, né? Os lançamentos que possam ser utilizados. E aí nós vamos vamos gravar ele para adicionar ou excluir ele. Todos os lançamentos. Então eu posso pesquisar qualquer lançamento que eu fiz, certo? Durante o exercício. Um exemplo mais clássico da exclusão é a multa. A multa de trânsito, no caso, eu preciso adicionar aquele valor. Certo? É uma adição. Por exemplo, eu achei o meu resultado, aí como a multa de trânsito ela está batendo no meu resultado, então eu preciso adicionar essa multa de trânsito. E aí eu posso localizar o lançamento daquela multa de trânsito e aí eu vou adicionar aqui. Vamos fazer. Certo? E aí eu não tenho lançamento nenhum por enquanto, eu vou incluir aqui um lançamento. Eu vou incluir. Aí eu vou selecionar a identificação da conta. Essa identificação é a tabela que nós importamos logo no início. Essa tabela é a mesma que consta lá no próprio PVA do ECF. Certo? Então nós temos aqui as adições, certo? Todas as adições aqui, certo? As opções de adições e as opções de exclusões. Então nós temos todas elas aqui. Ok? Então eu vou adicionar, vou seguir o exemplo mais clássico e vou adicionar aqui uma despesa operacional não dedutível. Uma parcela não dedutível de uma despesa operacional. Então, vou selecionar essa daqui. Vou marcar que é o primeiro trimestre e aqui eu posso selecionar se eu quero fazer para o imposto de renda ou para a contribuição social. Aqui eu vou selecionar a conta que eu quero. Certo? Eu vou colocar aqui uma conta, né, que não é uma conta para lançamentos de dedutíveis. Certo? Vou colocar aqui uma conta para você ver a mensagem. 518. Certo? Olha lá. Ele informa aqui, ó, atenção, esta conta não está marcada para realizar a apuração. Certo? Então ela não está marcada para me poder fazer adição ou exclusão. Qual é a minha conta que eu vou usar aqui? Eu vou usar multa. Vou usar a conta de multa. Essa daqui, ó, multas. Eu vou usar essa conta. Essa conta sim ele deixou. Como que o sistema sabe? Eu vou voltar lá no plano de contas. Vou dar um duplo clique aqui. Observa aqui no final aqui, ó, participa da apuração. Certo? É esse parâmetrozinho aqui, ó. Eu preciso marcar nas contas que eu quero participar. Por quê? Eu passo uma conta, certo? Por exemplo, essa conta de multas. Ela só vai ter informações indedutíveis, certo? Mas eu posso ter uma conta que eu vou ter lançamentos dedutíveis ou não dedutíveis, ok? Então, por isso que a gente habilitou essa função para atender a todos os nossos clientes. Primeiro, eu seleciono a conta, ok? Selecionei a conta aqui. Tá? E dou um ok, ó. O período está aqui, ó. Como marquei primeiro trimestre na tela anterior, dou um ok aqui. A conta, selecionar a conta. Pronto. Aqui aparece todos os lançamentos da minha conta. E aí eu vou marcar,
eu posso clicar aqui e marcar os lançamentos que eu quero. Posso marcar. Ou posso a opção aqui, ó, marcar todos. Esse botãozinho aqui, ó, aqui é um botão. E aí ele marca todos os lançamentos. Mas observe que nessa opção aqui, ó, tem aqui o lançamento de encerramento da conta. Então eu não posso, é óbvio, o lançamento de encerramento eu não vou marcar ele. Então eu posso marcar todas e eu desmarco aqui, não ficou o X aqui, ó, observe que não ficou o X, eu desmarco a opção, né, de lançamento e de encerramento. E aí eu dou um OK. Né? Finalizo aqui e dou um OK aqui. Ele vai aparecer para mim, ó, tá vendo? Os lançamentos dedutíveis para a contribuição social e para o imposto de renda. Por que dois lançamentos? Porque lá o ECF está separado entre LALUR e LACS. Né? Livro de apuração do lucro real e livro de apuração da contribuição social. O LALUR e o LACS. Por isso que nós também seguimos o mesmo critério do PVA, o ECF. Ok? Vamos ver agora como ficou a nossa apuração. Então eu vou fechar aqui a tela, certo? E vou atualizar. Ele já trouxe aqui para mim, certo? O meu, lembro do meu imposto, e aqui, ó, a minha adição que eu fiz. 1258 com 24. Ou seja, ele somou a base de cálculo do meu imposto. Certo? Da mesma maneira, se eu tiver alguma exclusão ou se eu tiver alguma compensação de prejuízos anteriores fiscais, eu também vou lançar. Certo? Que aí eu posso fazer aqui em lançamento manual, esses lançamentos. Como que eu vou fazer? Então eu clico aqui em lançamento manual e clico na opção incluir. E aí eu vou selecionar qual é a versão do LALUR, que é a versão 7, né? Que nós estamos utilizando. E aqui é a mesma tabelinha que nós vimos antes, das adições e das exclusões. Vou fazer aqui um exemplo de uma exclusão. Vou pegar aqui uma reversão de saldos. Certo? Vou fazer aqui uma exclusão. Seleciono aqui qual é a conta, falo que é para ambos, certo? Marco que é o primeiro trimestre, certo? E vou fazer aqui o valor. Vou colocar aqui um valor de R$100, certo? Para a exclusão. Certo? Fechar aqui. Vou fechar aqui. E vou atualizar. E aí, o valor aqui, ó, que eu fiz de R$100. Né? Então, o que o senhor vai fazer? Vai pegar aqui 10, mais... Vai pegar os meus 10 mil aqui, vai adicionar 1.258, vai excluir 100, dando este valor aqui, de 11.226, né, com 0,8. Aí ele apura novamente, ele vai recalcular o valor do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Ok? Fiz o procedimento, terminei de fazer as minhas adições, minhas exclusões, certo? Compensação, fiz todo o processo, eu vou aqui e faço o fechamento. Fecho o movimento. Pronto. Processo concluído. Então, eu fechei aqui, ó, período encerrado. Fechei o meu primeiro trimestre. Meu primeiro trimestre já está encerrado já. E aí eu vou partir para os próximos trimestres. E vou executar o mesmo procedimento em todos os trimestres. Vou para o segundo trimestre, faço a atualização do segundo trimestre. Você observa que ele já vai trazer as informações do segundo trimestre. Ó. Não trouxe as adições, exclusões que nós fizemos lá no primeiro. Ok? E aí ele vai trazer aqui as informações do segundo trimestre e eu faço o procedimento novamente. Manutenção das contas, lançamento manual e depois faço o fechamento. O interessante é conferir se os valores estão fechando primeiramente e depois fazer esses outros. Repito esse procedimento para todos os 4 trimestres. Para quem trabalha trimestral. Para quem trabalha anual, o procedimento que vai ser feito é único, certo? Você vai fazer o procedimento uma única vez. Como nós fizemos aqui no primeiro trimestre, você vai marcar anual. Por que meu anual aqui está desabilitado? Porque no meu parâmetro eu marquei que ele é trimestral. Ok? Feito isso, pode fechar aqui, sair, né? E vamos dar procedimento aqui ao manual. O manual aqui é o que nós estávamos fazendo lá. Ele dá os exemplos,
certo? Ele aparece aquela mensagem que nós falamos antes, certo? De uma conta que não está marcada, eu preciso marcar as contas, que são possíveis e dedutíveis, certo? Marco aqui a opção, ó, ele está selecionado no manual também. Faço o lançamento, marco ou desmarco aqui o lançamento, certo? Ele vai aparecer lá os valores, vai aparecer na exclusão ou na adição, conforme você lançou, certo? E aí nós vamos para o último processo, a última etapa, certo? Dentro do sistema Control, que é a etapa de geração, exportação do SPED. Aí eu vou lá em exportadores, SPEDs ECF, exportação. Aí aqui eu vou colocar a empresa, eu coloco 0 para todas, você pode deixar sempre 0. Certo? Aqui já está os planos de contas que eu referenciei, 14 que é para as contas patrimoniais e 4 que é para as contas de resultado. O meu método de custo, vou informar aqui, custo pelo médio ponderado, que é o mais utilizado, e vou mandar gerar o meu SPED. E aí ele vai gerar o SPED e vai salvar nesta pasta aqui. Certo? Ele vai gerar o SPED aqui nessa pasta. Onde nós vamos fazer. Aqui ele apareceu a mensagem, certo? Informando o caminho e o nome do arquivo onde ele gerou. Vamos agora abrir o PVA para poder fazer a importação, ok? Então vamos abrir aqui o PVA, certo? Abrir aqui o PVA e vou para a importação, certo? Já está na pasta, eu já fiz outras importações, né? Então ele vai na pasta SOF, CG1 e SPED. E aqui está o arquivo que foi gerado lá pelo Control. Certo? Ele vai habilitar aqui, pode marcar todos os campos para ele importar, certo? Para ele atualizar todos os campos. E aí, aqui ele aparece, se você baixou o PVA do SPED e está usando pela primeira vez, ele vai pedir para você atualizar as tabelas. Como eu já atualizei hoje, ele já vai abrir. Bom, então vou fazer essa pergunta aqui, se você deseja fazer o transporte, né, de campos automaticamente, pode marcar sim, que é algumas informações, e aqui ele importou o arquivo, tá vendo aqui Control Informática, ele importou o arquivo. Eu vou passar para o processo de validação, para ele verificar os erros que possam ter. Pronto. Aqui o arquivo contém um aviso apenas. Certo? O que é esse aviso? Vou dar um zoom aqui para que a gente possa verificar melhor. Certo? Não houve recuperação de ECD para a escrituração tributária por lucro real. Certo? Ele pede, certo? Ele não vai pedir de você enviar, de você transmitir esse arquivo. Mas ele vai falar o quê? Que ele pede para que você faça aqui, ó, nisso, a recuperação do seu ECD. Certo? É necessário que faça a recuperação do seu ECD. Aí o ECD que você já transmitiu, certo? Esse ano você vai clicar aqui para poder fazer a recuperação desse ECD, certo? Antes, ok? E esse arquivo aqui já está pronto. Aqui a gente termina, né, essa videoaula, onde foi passado os procedimentos básicos para a geração do ECF. No próximo treinamento, nós vamos postar outros treinamentos onde vamos colocar os principais erros. Vamos simular aqui os principais erros que também estão sendo enviados pelos nossos clientes, que já estão transmitindo esse arquivo, e aí vamos criar um vídeo sobre erros. Ok? Até a próxima!